Eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e falar sobre a importância da atividade física para você, paciente com epilepsia. O sedentarismo é considerado um fator de risco, assim como o tabagismo e até mesmo o alcoolismo. Portanto, qualquer indivíduo, para não estar na zona de sedentarismo, que é um fator de risco, precisa praticar atividade física de forma regular. E com você, paciente com epilepsia, não é diferente. Você precisa praticar para melhorar a sua saúde em geral e também melhorar algumas condições da epilepsia. Essa questão ela é individualizada. O educador físico e o médico, para prescrever a atividade física para você que tem epilepsia, vai precisar saber o tipo de epilepsia que você tem e como que está a sua frequência de crises. Se ela está mais controlada ou se você ainda tem crises de forma aleatória e incontrolada. No entanto, de forma geral, se você tem crises incontroladas, você precisa prestar atenção se o ambiente que você vai praticar atividade física está seguro para você, caso você tenha uma crise durante essa sessão de exercício. Não que o exercício vai desencadear essa crise, mas se você tem a crise de forma aleatória no seu dia a dia, você pode acabar tendo durante a sessão de exercício. Então você precisa ver se o local está adequado. Por exemplo, no caso de uma caminhada, que é super seguro, você precisa ver se você, caso tenha uma crise e caia, se você tem perigo de bater a cabeça, tem perigo de se machucar, ter uma lesão. Prestar atenção se tem veículos no lugar onde você vai caminhar, então evitar lugares com movimentação de carros, bicicleta, motos. No caso da musculação, por exemplo, que é um tipo de exercício super seguro e saudável, você só precisa evitar praticar exercícios com pesos livres. Então utilizar mais máquinas com pesos fixos, articuladas. Também, se você tem crises incontroladas, o ideal é você evitar esportes em grandes altitudes. Você pode praticar, por exemplo, balé, dança, que não oferece risco nenhum caso você tenha uma crise. Se você tem crises controladas, teoricamente você pode praticar qualquer esporte. No entanto, você precisa ter a aprovação do seu neurologista para praticar o esporte que você deseja fazer em questão. Para o educador físico ou o médico conseguir prescrever a frequência ideal, ele vai precisar saber como que está a saúde de forma geral, levando em consideração a epilepsia e também toda a questão da saúde. No entanto, falando de forma geral, qualquer indivíduo precisa, para sair da zona de sedentarismo, precisa praticar no mínimo 150 minutos de atividade física por semana. Essa orientação ela é feita pela OMS. Então, para o indivíduo não estar na zona de sedentarismo, que, como eu mencionei, é um fator de risco para qualquer indivíduo, no mínimo você precisa fazer 150 minutos de atividade física semanal. Então, de forma geral, eu diria para você fazer 3 vezes na semana, vamos supor segunda, quarta e sexta, 50 minutos cada sessão. O educador físico vai precisar saber se você está tendo um bom controle das crises ou se você ainda apresenta crises de formas aleatórias e crises frequentes. Lembrando que o exercício físico não é um fator precipitante de crises, não vai oferecer risco nenhum. Se você tem vontade de praticar um exercício mais radical, em alta altitude, que oferece mais risco, o ideal é que você tenha as crises controladas. E lembrando que você precisa ter o aval do médico para praticar essa atividade física. Isso é um mito. As crises elas não aumentam se você começar a praticar atividade física. Pelo contrário, há alguns estudos científicos publicados que o exercício físico pode, na verdade, diminuir a sua frequência de crises.
No entanto, esses estudos ainda não são bem conclusivos, mas está bem pautado na literatura, em estudos científicos, que o exercício físico não é um fator precipitante de crises, ele não aumenta a sua frequência, ele pode, na verdade, até diminuir. O médico neurologista, ele precisa aprovar que você seja um atleta amador ou até um atleta mesmo profissional, né? Que você treine para isso. Então você precisa ter a aprovação do seu médico. Segundo, você precisa se sentir à vontade, né, em fazer os treinamentos mais intensos e do seu treinador observando em como você está reagindo durante os treinos. Se você não estiver tendo lesões durante o treino, se você não estiver desencadeando crises durante o treino e o médico aprovar e o seu treinador achar que você está apto a ser um atleta, não tem nada que impeça de você ser um atleta. Todo indivíduo deve fazer exercício físico desde os seus 6 meses de idade até o final da sua vida, até quando ele tiver condições de praticar atividade física. E essa orientação não é diferente para você que tem epilepsia. Dentro das suas condições, precisa fazer atividade física pensando na sua saúde e também na sua condição das crises. Para você praticar atividade física, você tem que estar com o seu tratamento em dia, sempre tomando toda a medicação orientada pelo seu médico. Você deve avisar as pessoas que estão à sua volta, ao seu treinador, que você tem a epilepsia e que você pode desencadear alguma crise durante a sessão. É muito importante que você esteja acompanhado durante a sua prática, não necessariamente de um treinador, mas se você não tiver um treinador com você, você pode ter um amigo, um familiar, então sempre que puder, na maioria das vezes, estar acompanhado. A maioria das pessoas com epilepsia, além das crises frequentes, elas apresentam maior incidência de transtornos de humor, como transtornos de ansiedade, maior índice de depressão e também apresentam uma menor qualidade de vida do que a população em geral. Há estudos científicos que mostram que a atividade física pode diminuir a sua frequência de crises. Então, esses são os benefícios. O exercício físico melhora a sua saúde física, melhora a sua saúde mental, também podendo melhorar a sua condição da epilepsia. É possível, na verdade, é muito melhor que você conviva com a epilepsia sendo uma pessoa ativa. Por quê? O exercício físico ele vai promover uma melhora da sua saúde em geral, vai promover uma melhora física, uma melhora mental, uma melhora de qualidade de vida, além de uma melhora de autoestima que o exercício físico traz para toda a população e uma melhora social, porque o exercício físico ele traz benefícios sociais também, te trará mais amigos, boas relações. Portanto, você deve ser uma pessoa que tem epilepsia e que pratica atividade física. Essas foram minhas dicas, é importante frisar que além do acompanhamento médico, é importante que você tenha um acompanhamento multidisciplinar, que você cuide da sua saúde em geral e que tudo isso te ajude a conviver com a epilepsia.